Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e as minhas convidadas são Maria Elizabeth Pellegrini e Natália Figueiroa, nutricionistas clínicas, funcionais e fitoterapeutas, que vão nos falar sobre os problemas intestinais do autista e o que fazer para o intestino funcionar bem, e também sobre os cuidados com a sua alimentação. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para você se inscrever no canal. Assim você estará apoiando essa causa e ajudando o canal a crescer. Muito obrigada. Olá, sejam muito bem-vindas. Olá, Denise, tudo bem? Tudo bom? Oi, querida. Oi, é um prazer receber vocês aqui. São muitas as dúvidas, né, que as mães têm. Hoje vocês gentilmente vieram nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, trazer mais informações. Então, eu vou começar, Beth, com sua licença, começar com a Natália, com uma perguntinha. Claro. Eu gostaria de saber, Natália, qual o impacto que a seletividade alimentar causa no funcionamento do intestino? Quando a gente fala da seletividade ou da monotonia alimentar, significa que essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, o autista, ele come todos os dias as mesmas coisas. Ou então ele sempre exclui um grupo de alimentos, seja pelo sabor, pela textura, pela cor, aparência. Né? Às vezes a gente tem que fazer um trabalho para tentar identificar que tipo de seletividade que é para a gente conseguir trabalhar. Só que quando a gente ou tem uma alimentação sempre igual, né, todos os dias, ou então que exclui algum grupo de alimentos, começa a ter uma carência de nutrientes. Por que que a nutricionista sempre fala que a gente tem que comer colorido, né? Então é porque os nutrientes é que dão cor aos alimentos. Então os alimentos vermelhos, brancos, verdes, roxos, laranjas, né? Eu trouxe uma imagem aqui para a gente entender. Eles é que dão cor aos alimentos, e aí cada cor vai ter então uma característica diferente. Né? Então, a gente vai ter os vermelhos aqui, ó, com fontes de carotenoides, vitamina A, então vai ajudar na saúde do coração, da memória, pele, ossos, tá vendo? Os brancos, então, vitaminas do complexo B, cálcio, potássio. Os verdes, escuros, principalmente, né? Vai ter vitamina A, C, E, cálcio, ferro, então ajudam detoxificação. É por isso que a gente faz os sucos verdes, né? Os sucos detox, tem bastante Detox? Os roxos, os laranjas, então cada um tem nutrientes específicos. Né? Então, quando a gente exclui algum grupo deles, a gente começa a ter algum tipo de carência nutricional, e isso interfere não só na saúde do intestino, mas na saúde como um todo. Então, às vezes, é o nosso papel como nutricionista, além de trabalhar a seletividade junto com outros profissionais, né? Porque a parte de comportamento talvez vai ser mais um TO, um psicólogo, né? Mas a gente consegue também, na alimentação, trabalhar isso. Então, se a gente identifica, por exemplo, que ele não come por algum problema com a cor, a gente consegue mudar a cor, mudando o preparo, colocando um tempero diferente, ou a gente consegue mudar a textura, né? Porque às vezes a gente fica sempre fazendo o alimento do mesmo jeito, né? Então, você pega o brócolis. Brócolis eu sempre faço refogado e cozido. Mas tem torta, tem soufflé, tem purê de brócolis, dá pra gente mudar tanta coisa. Tem várias formas, né? Tem que usar a criatividade aí, né, Natália? Então, E oferecer, né? E oferecer sempre para a criança para ver o que ela realmente gosta, né? Para ela para perceber melhor isso. Formas, né? Então, de vários tipos de preparos. E ir trabalhando também a seletividade, né? A dessensibilização. Né? Então, tem esse tratamento também comportamental. Né? E aí a gente consegue incluir outros alimentos para ter outros nutrientes. Né? Ok, muito obrigada. E é importante que aí está bem explicadinho, né? Dá para as pessoas verem direitinho e poder ter mais conhecimento, conhecer um pouco mais, né? Ler um pouco mais sobre tudo aí que você colocou aqui para a gente, que é bem importante isso, de deixar o alimento colorido, né, é bem legal, assim, então, realmente, olha, tem que estar bem colorida a alimentação, né? Quanto mais variado, vai ser melhor, quanto mais a alimentação for variada, melhor, tá? Porque a gente vai depender disso, porque o nosso intestino, ele tem portinhas, né? A gente tem receptores, né, que vão fazer a absorção
dessas vitaminas, desses minerais. Então, cada um tem sua portinha. A vitamina D tem a portinha que ela entra, o cálcio tem a portinha dela, o magnésio tem a portinha dela. E quando a gente fica um tempão, às vezes, sem ingerir alguns alimentos que têm esses nutrientes, essas portinhas ficam fechadas. Né? Então, quando a gente começa a conseguir incluir, seja na alimentação, e às vezes é necessário suplementar, né? Às vezes colocar em cápsula enquanto a gente não consegue fazer essa ingestão por alimento, aí essas portinhas começam a abrir. E no que elas começam a abrir, a gente começa a absorver esses nutrientes, a gente consegue, inclusive, mudar a resposta, né, corporal, né? Tanto para outras doenças, então, às vezes, alguma coisa óssea ou de estômago, e no comportamento também, né? Então, às vezes, deixar um pouco mais calmo, deixar um pouco menos ansioso, então a gente consegue fazer essas mudanças. Por isso que é importante, né, entender como que funciona e como abrir essas portinhas, né, Natália? Sim. Natália, por que os autistas têm problemas intestinais? E o que fazer para um bom funcionamento do intestino? Nosso papel aqui na nutrição é entender que toda doença ou toda situação altera o nosso corpo, o nosso organismo de alguma forma. Então o diabetes, ele vai alterar o nosso corpo de alguma forma. Então vai alterar a nossa saúde renal, vai alterar a nossa circulação, né? Então todas são assim. E no autismo também isso acontece. Então eles já têm como característica algumas situações. Tanto às vezes de mastigação, por exemplo, que às vezes não é tão boa, ou então até na própria estrutura. Então é muito comum que eles tenham uma permeabilidade intestinal maior. Eu trouxe até outra imagenzinha aqui, já vou colocar para a gente entender. Tá, isso é importante, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem, por exemplo, o nosso intestino, né? Então aqui, ó, tem um intestino que está equilibrado e nosso intestino, ele é uma barreira, tá? Então ele fica assim, ó, bem juntinho, tá? Bem juntinho. Quando não está muito saudável, né? Quando a gente tem uma permeabilidade maior, a gente está nesse ladinho aqui, ó, que ela começa a ter uns espacinhos. Nesses espacinhos, a gente começa a absorver coisas que não deveriam ser absorvidas, né? Então, às vezes, bactérias, às vezes, alimentos não muito bem digeridos, né? Então, isso começa a trazer para a gente alguns malefícios, inflamação, né? Várias outras situações. Até doenças autoimunes, por exemplo, podem vir desse problema aqui. Então, é comum já que eles tenham uma permeabilidade maior, ou seja, eles têm um maior espacinho, né? Até às vezes pela monotonia alimentar, até pela própria disbiose mesmo, ou seja, a gente tem mais bactérias ruins do que boas. Então, isso a gente tem que tratar, cada um, né? Cada um é diferente, né? A gente tem que avaliar caso a caso, mas normalmente a gente tem que fazer essa avaliação e começar a cuidar disso, né? Cuidar dessa microbiota intestinal, cuidar dessa permeabilidade, tá? Que é muito comum eles terem, porque o intestino, ele tem várias funções, ele não é só a função que a gente conhece, né? É digestão, absorção e excreção. Não, ele também é detoxificante, ele também tem a função imunológica, então muitos linfócitos, por exemplo, a gente tem lá no nosso intestino para proteção. Tem função hormonal e tem a função neurológica. Sim. E aí a gente lembra que a gente tem essa conexão aqui, ó, do intestino-cérebro. Lá na gestação, quando a gente é confeccionada, essa confecção ela começa pelo intestino. Depois, o mesmo eixo que ela vai até o cérebro. Então, a gente tem uma ligação neural direta, né, entre intestino e cérebro. A gente tem uma conexão hormonal entre intestino e cérebro, então hormônios lá, ou neurotransmissores do intestino que vão atuar lá no cérebro. E a gente tem essa conexão da microbiota também, intestinal. Então, essas bactérias boas produzem substâncias boas que atuam lá no nosso cérebro de uma forma boa. E tem bactérias ruins que produzem substâncias ruins que atuam de uma forma ruim lá no nosso cérebro. Então, dependendo do que a gente come, a gente tem um resultado imediato do nosso emocional. Então, às vezes, uma sonolência, uma agitação, uma ansiedade, uma compulsão. Então, a gente consegue, inclusive,
às vezes, controlar esse comportamento, né, do autista, da criança, do adolescente, inclusive o nosso, né? Mas é que como eles são mais sensíveis, né? Eles são 100 vezes mais sensíveis, né? Para eles é muito mais importante essa modulação, né? Esse controle da alimentação. Porque o nosso intestino, ele não gosta, geralmente ele não gosta muito de trigo e não gosta muito da lactose, né? Então, do glúten e da lactose, porque ele não digere muito bem. Não quer dizer que tenha que excluir, tá? Mas é difícil quando a gente ingere todos os dias e às vezes uma quantidade grande. Principalmente se a gente lembra da monotonia, né? Então, todo dia come, né? A mesma coisa. Não que precise excluir, mas a gente tem que entender que é mais difícil trabalhar com esses alimentos, o intestino digerir esses alimentos, né? E que isso também vai afetar no comportamento. E tem coisas que o nosso cérebro diretamente não gosta, que aí a gente fala dos aditivos químicos. Né? Então, o que são aditivos? Ó, tem até outra imagenzinha aqui. Vamos lá. Trouxe. Né? Então, quando a gente tem alimentos, ó, aqui tem exemplos de alimentos. A gente tem os alimentos in natura, que é, nesse caso aqui, ó, tem um exemplo da uva, que é o que a gente pega lá no pé, tá? Então, é a uva in natura. Aí a gente tem os alimentos minimamente processados, que às vezes ele passou por um processo, mas sem adicionar nada nele. Então, lavou ou pasteurizou, algum processo, mas sem adição de coisas. Aí a gente tem os alimentos processados, que a gente já passa por algum processo e algum tipo de adição, mas pode ser de sal ou de açúcar, então uma geleia, o pêssego em calda, né? O pêssego em calda é um alimento processado. Então, a gente tem o pêssego e tem aquela calda de açúcar. E aí, o que a gente tem que evitar, assim, o máximo, são os alimentos ultraprocessados. Que aí tá no exemplo aqui, ó, o suco de caixinha. Que aí você já quase não tem uva mais. Aí você tem corante, adoçante, estabilizante, todos os antes. Né? Espessante. Então, esses alimentos que são mais industrializados, que são mais processados, eles vão ter muitos aditivos químicos. E o nosso cérebro ele não gosta muito disso, porque geralmente eles deixam a gente mais agitado, mais excitados, né? Então, a gente começa a ter alguns problemas, tá? Então, a gente tem que evitar esse tipo de alimentos. Falando sobre isso, sobre a alimentação, sobre a importância da alimentação e os cuidados que tem que se ter com a criança autista, com a alimentação da criança autista. O que você pode nos dizer sobre isso? O intestino, ele tem componentes lá dentro, né? Além das funções, ele tem componentes. Ele recebe enzimas digestivas, ele tem um movimento próprio chamado peristaltismo, que são ondas que fazem para o cocô sair, né? E ele tem também uma microbiota, ele tem uma população de bactérias lá dentro que são boas e tem outras que são ruins, que convivem lá no nosso intestino. E tem um grupo de bactérias que uma Maria vai com as outras, então ele não sabe direito o que ele vai fazer, então se a situação está ruim, ela fica ruim, então a situação que era ruim fica pior, e a situação quando tá bom, ela vira boazinha, e aí melhora muito o intestino. Então, a gente tem que proporcionar cepas boas, famílias boas de lactobacilos, né, que não está no Yakult, não está no iogurte, isso tem que ser manipulado, e hoje a gente tem alguns tipos que podem ajudar algumas questões, né, se ele é diabético, se ele tem colesterol alto, se ele tem problemas emocionais ou comportamentais, tem psicoprobióticos, né, e aí tem o outro lado, né, então a gente pode montar essa questão, porque a gente pode fazer uma fórmula que tem um que baixa o colesterol, outro que aumenta a capacidade de absorver mais, ou de regular mais o intestino, ou eliminar algumas coisas que a gente não quer que sejam absorvidas. Então, a gente pode modular isso aí, a gente pode mexer nisso, né? E aí, o que a gente sabe também? Que lá dentro tem coisas que digerem os alimentos. E essa digestão, ela é feita todinha por uma sinalização, que vai desde a boca, o estômago, até o intestino. Então, se um dos dois, ou um dos três,
não tiver bem, vai comprometer o intestino. Então, se não mastiga direito, que eles não mastigam. Então, por isso que a gente, às vezes, põe uma enzima digestiva para ajudar na digestão. Às vezes, a gente põe um pozinho chamado glutamina para melhorar a absorção e para ter uma regularidade intestinal e fechar o intestino. Então, tem um monte de coisa que a gente faz com esse intestino. Às vezes, a gente pode matar um pouquinho os patógenos que tem lá, porque está atrapalhando muito, está gerando muitos gases, produzindo muita toxina. Então, a nutricionista tem condições de fazer isso. Às vezes, você, espremendo limãozinho na comida, você aciona o seu sistema gastrointestinal, que vai produzir enzima e vai ajudar a digerir os alimentos. Então, são coisas bem simples. Um simples limão na comida, ou um pouquinho antes da comida, dar uma aguinha com limão é legal. Olha, então, isso tudo vai ajudar no funcionamento. E assim, beber água também é muito importante. A gente sabe que a recepção da língua deles não é muito ativada. Então, às vezes, a gente acha que o sabor que a gente sente, eles sentem. Nem todo sabor eles sentem igual ao da gente. Às vezes, ela é hiperestimulada, às vezes, ela é pouco estimulada. Então, às vezes, a criança não tem uma necessidade de comer, porque a boca também não está muito estimulada. Uma coisa que melhora muito a limpeza da boca é a utilização de fibras, de sucos, de alimentos que não estimulam demais, estimulam. Então, quando você pega um salgadinho e dá para o seu filho, você está dando algo com muito sal, então vai fazer uma hiperestimulação. Tudo que hiperestimula, né, é muito perigoso no autista. Por exemplo, se você dá muito alimento salgado para o autista, você vai estimular um órgão, né? A gente tem uma glândula chamada adrenal, que fica em cima do rim, lá ela produz um hormônio chamado vasopressina. Esse vasopressina, ele altera o humor. Então, o que ele vai fazer com essas crianças? Quem consome muito sal é mais agressivo. Então, gera agressividade, gera irritabilidade e também gera fobia social, quer dizer, não gosta muito de gente. Muito sério isso, então, né, Beth? É muito sério, porque que o sal pode causar. Nós também não tínhamos. Eu li um artigo outro dia, não tinha essa notícia também. Então, a gente às vezes não tem conhecimento de tudo, e como saem muitas coisas novas, às vezes a gente não dá conta de ler o que aparece. Mas isso é uma dica. Então, a criança que gosta de pôr... quando a mãe tem uma boca estimulada porque está estressada, porque come errado, porque tem que dar conta de um dia comprido, né? Um dia cheio de atribuições, ela talvez não perceba, mas ela experimenta, ela vê que está sem sal, ela enfia mais sal lá, ela pode estar alterando receptores que, para ela, são um pouco estimulados, mas para o filho dela, não, né? Então, é melhor até uma comida não tão salgada, mas usando um ponto a menos do sal, porque a gente tem menos possibilidade de fazer hiperestimulação neuronal. A outra coisa também que é bom saber que quando a criança come muito açúcar, e a gente tem um exemplo clássico disso, que a alimentação controla, que é o alto consumo de açúcar mesmo, né? A gente tem crianças que têm convulsão. E esse é um exemplo clássico que a nutrição tem efeito. Você tem que fazer uma dieta isenta de açúcar e com baixíssima quantidade de carboidrato. Aí você faz uma dieta que a gente chama de cetogênica, você priva o intestino porque ele come a maior parte do carboidrato que a gente absorve. Então, quando você priva ele de carboidrato, a criança para de ter convulsão. Nossa, então, olha fantástico. O efeito que o açúcar tem no cérebro da gente. Então, a restrição cura e o excesso cria um choquinho, né?
a outra coisa que a gente precisa falar também é que quando o intestino é muito preso, ele consome essas bactérias. Então, quanto mais bactéria menos bactéria você tiver, menor o trânsito e menor a absorção. Não vai absorver o que interessa, só vai passar o que não depende da sua microbiota. Então, só vai passar gordura e açúcar, né? Muita coisa que depende do intestino e da digestão do intestino vai ficar com problema. Então, é importante que o autista vá no banheiro todo dia. Quando ele ficar menos constipado, você vai ver que o comportamento dele vai mudar totalmente, menos agitado. Então, se você tiver um menino ou uma criança, um adulto, que tenha um intestino que funcione uma vez por semana, tem até uma expressão que fala que ele fica enfesado. Ele é enfesado porque, assim, as fezes presas, elas liberam gases que dão um estado de torpor e de irritabilidade. Então, isso é muito sério. Também não adianta pôr fibra, porque quem trabalha com a fibra é as bactérias que estão lá. Se não tem bactéria, então não adianta dar fibra. Alguns alimentos, eles têm a capacidade de constipar. O leite é o maior deles. Leite e derivados. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer recebê-las aqui. Que bom. E, nossa, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nós vamos compartilhar bastante esse vídeo para que chegue a muitas mães, a muitos familiares, né? Que muitas vezes são as avós que cuidam, né? Nem sempre a mãe. Então, é importantíssimo que essas informações cheguem a muita gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Natália. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo, que estão conosco até agora, e tenho certeza que vocês vão poder nos ajudar a compartilhar esse vídeo para que chegue a muitas pessoas e ajude muitas famílias. Muito obrigada, fiquem com Deus.